Por que que em busca de uma ética perdida, esquecida? É porque hoje em dia todo mundo parece uma piada, mas as pessoas hoje em dia criam muito essa ideia de que existe uma ética individual, uma ética própria, né? A minha ética, a sua ética, e não é, né? A ética é um todo, é algo bem mais amplo e que envolve muito mais gente, né? E aí eu me lembro muito que até nós tivemos aqui, acho que foi o Juliano falando do Charles Taylor, né? A questão da ética e da autenticidade. O que as pessoas têm hoje é o que o Taylor defende, que é a ética da autenticidade. Ou seja, não é ética, né? É o cara impor os seus valores sobre os demais e acha que está sendo ético, né? E não é assim. Então, a partir dessa questão da função da literatura, que eu percebi nas discussões sobre narrativa realizadas por Riquet, né, é que eu vim perceber essa vinculação da ética dentro dos textos literários. Então, uma das funções da literatura, respondendo com a teoria da narrativa do Riquet, seria isso: desenvolvimento ético dos sujeitos, né, através da narrativa. E aí eu fiz a distribuição ao longo do texto, em que mostrei lá, por exemplo, a questão da mimes e a linguagem viva, né? Também botei a questão das inquietações literárias, né? Também fiz observações em relação às questões éticas e literárias e a experiência formativa pela linguagem, né? Também a questão da metáfora, imaginária e narrativa, e por último botei narrativa, vida e sentido, né? Então tudo isso que foi desenvolvido ao longo do texto que vocês possivelmente leram, né? E que o Rani vai debater algumas coisas também, né? É voltado exatamente isso, para esse direcionamento de formação do indivíduo, né? E essa formação do indivíduo, ela não se dá por meio meramente cognitivo, se dá pelas suas ações também, né? As suas ações com si e com os outros, né? Até eu me lembro muito na discussão que a gente já teve por aqui, que é muito interessante, que o Riquet sempre, isso foi formidável o pensamento de Riquet, quando ele tem a metáfora, aliás, o si mesmo como o outro, que existe o eu e o tu, mas a gente praticamente desconsidera o ele, né? O ele é inexistente, né? E aí, quando você pega a questão do próprio reconhecimento que Riquet aborda, também você só consegue ter reconhecimento, não é por você, é pelo outro. Ou seja, você tem uma extrema dependência do outro, só que a gente está o tempo todo se desfazendo do outro, né? E aí eu me lembro 15 dias atrás, quando o Cláudio e a Cláudia, né, a dupla, discutiram um pouco sobre a questão da narrativa. Até me lembro da fala da Cláudia, quando a Cláudia disse assim, tipo como se o importante em narrar é contar. Aí eu peguei, Cláudia, deixa eu só complementar. O mais importante na narrativa não é o ato de narrar, é o ato de compartilhar. Então, Riquet aborda isso, né? O ato de narrar é compartilhar experiências, né? E essas experiências, como eu reitero, é voltado dentro do pensamento de Riquet à linguagem, né? Para voltar para a formação do indivíduo, né? Uma formação ética, né? E aí, depois dessa minha pequena introdução do texto, que, como eu disse, você já deve ter tido contato, eu agora deixo para o meu amigo Ranieri. Eu vou começar com uma escusa. Eu não sou nenhum especialista em Riquet. O contato que eu tive com o Riquet teve uma época que eu estudava antropologia filosófica alemã e eu estava estudando a obra do Karl Jaspers e aí encontrei um livro do Paul Riquet que eu acho que ele escreveu no cárcere, na década de 40. Ele ficou 5 anos preso em campos de concentração alemão, né, porque ele foi para a Segunda Guerra Mundial, foi capturado, e aí ele escreveu com um inglês, que eu esqueci o nome, uma interpretação magnífica da obra do Karl Jaspers. Eu até tenho esse livro aqui. Depois eu tive contato muito ligeiro com alguns outros textos dele. Então, na verdade, Tempo e Narrativa, eu li alguma coisa, O Conflito das Interpretações, mas nunca fui assim um leitor assíduo, e como eu sou de outros autores, assim, que a gente sempre tem os nossos autores, né, que a gente lê mais e tal. Então, eu não sou nenhum especialista, eu vou fazer algumas... primeiro eu vou fazer o óbvio, eu vou tentar reconstituir a proposta do texto do professor Erasmo para depois
fazer umas pequenas observações e deixar, finalmente, uma ou outra questão aqui que eu elaborei. Tá bom? Então, digamos assim, vou começar pelo objetivo do texto, né? O objetivo do professor Erasmo, quando escreveu esse texto, claramente lá, ele está dito várias vezes, né? Inclusive, ele diz que está escrevendo um livro, tem um livro no Prelo sobre esse tema, né? Ele quer sistematizar uma possível poética na obra de Paul Ricoeur, né? Ainda que essa poética não esteja sistematicamente elaborada na obra do autor. Quer dizer, como ele vai fazer uma linha transversal na obra do Paul Ricoeur e tentar apreender dali uma poética no sentido aristotélico, né? Tentando, inclusive quando ele faz os contrapontos com Aristóteles, para justamente tentar mostrar, olha, é possível tirar uma poética, assim como há uma poética em Aristóteles, é possível tirar uma poética da obra do Ricoeur, ainda que ela não esteja claramente elaborada ou sistematizada, né? Existe uma poética assistemática na obra dele. Então isso seria, ao mesmo tempo, um objetivo e uma tese implícita do que ele quer, né? Encontrar uma poética na obra de Paul Ricoeur e sistematizá-la. Bom, e aí é curioso o texto, porque o texto começa bastante formal, né, na linguagem acadêmica, como é comum, assim, de nós, o nosso meio, né? E aí, quando você vai chegando lá, depois da página 12, por aí, digamos assim, a posição do autor começa a aparecer, no sentido de que o Erasmo apresenta uma série de impressões sobre o mundo pós-moderno, sobre uma crítica à sociedade consumista, individualista, egocêntrica, hedonista que a gente vive, né? E à medida que aparecem alguns fragmentos ali para o final, essa postura dele, essa postura crítica, né? O Erasmo, então, ele vai mostrar qual será o caminho, né? Ele já começa a dizer antes, mas no momento em que ele se posiciona, esse caminho fica cada vez mais claro, né? O caminho que ele vai percorrer para extrair da obra do Paul Ricoeur essa poética no sentido aristotélico, né? No sentido de que Ricoeur tem uma poética tanto quanto Aristóteles nos legou uma. Então, ele começa, vou começar pelas coisas mais simples, que eu acho que elas esclarecem mais, né? Ele começa, primeiro, eu vou falar aqui de 3 teses que estão no texto, assim, né? Em suas ramificações, pelo que eu entendi. Primeiro é o seguinte, existe na obra do Ricoeur digamos assim, uma definição, digamos assim, existe na obra de Ricoeur uma visão da literatura como, digamos assim, eu não sei se cabe a palavra, mas como um instrumento para a ética, ou para a formação de pessoas, para a formação ética do homem, né? Então, existe aqui um elemento humanista por trás de que a literatura, ela é o gênero de escrita e narrativo, o gênero narrativo e o gênero de escrita privilegiado para a formação ética do homem. Então, existe aqui uma filosofia da Bildung, né? Uma filosofia, Bildung em alemão é a formação do indivíduo, né? A formação da pessoa. Mais do que a formação de uma macronarrativa nacional, que depois também vai virar isso, né? Ela começa como uma narrativa... a Bildung é a formação da pessoa, né? E é curioso porque em Ricoeur, digamos assim, a subjetividade da pessoa, existe um sujeito aqui, né? Uma pessoa. É como ele vê a subjetividade da pessoa, pelo que eu sei, assim, né? Como uma espécie de artefato no qual a narrativa, as narrativas e as metáforas que a narrativa da minha própria história pessoal, né, no caso, ela é simbolizada, ou ela é tratada por Ricoeur como uma espécie de busca incessante da pessoa por configurar os enigmas da sua própria existência. Então, todos nós temos uma narrativa sobre a nossa própria vida, sobre as nossas próprias experiências, sobre aquilo que somos, uma autocompreensão. Nós, inclusive, eu lembro aqui da Hannah Arendt, né, que ela fala que nós temos essas histories, né? E que a maneira como nós aparecemos para os outros, nós não controlamos, né, de certa maneira. Então as pessoas nos leem de alguma maneira, nos interpretam,
e a gente não controla como o outro nos vê. Mas o fato é que todos nós temos uma subjetividade que é construída narrativamente e metaforicamente, e essa narrativa sobre a nossa própria história é uma busca incessante por configurar os enigmas da nossa própria existência. A gente quer compreender, uma coisa que eu pergunto, eu olho para o meu filho, ele tem 2 anos, Vicente, o que você veio fazer nesse mundo? Né? É uma maneira de você dizer, porque todos nós viemos para alguma coisa. Então, por trás disso, existe até um motivo heideggeriano aí, né? Foi lançado no mundo, e nós precisamos construir o sentido da nossa própria subjetividade, da nossa própria existência. E isso é algo que não escapa, quer dizer, todos nós não podemos nos esquivar desse ímpeto, né? Porque ele não tem como você dizer, não vou fazer, né? Sempre existe uma autocompreensão do que você é. Então, qual seria o papel da literatura aqui, né? A narrativa literária seria uma experiência do não vivido transmitida pela linguagem, segundo o texto do próprio Erasmo, né? Então, tem coisas que aí a questão é o seguinte, como nós só vivemos uma vez na vida, e a nossa estada nesse mundo, ela é breve, e a nossa experiência com o mundo e com outras pessoas, ela tende a ser parca, rotineira e resumida. Quer dizer, a gente tem uma vida que tem certas experiências que nós nunca teremos na vida. Então, a literatura e a narrativa literária seria um modo privilegiado a partir do qual qualquer um de nós pode aceder à experiência do outro, sendo que nós não precisamos passar por essa experiência. Então, a narrativa literária ela é um modo de transmitir experiências. Né? É possível que o narrador, quer dizer, o papel do narrador, a narrativa literária amplia os horizontes da pessoa que lê, porque ela transmite experiências que o leitor não pôde ter na sua própria vida. Né? Então, à medida que a narrativa ela se torna mais vivaz, né? Aí por isso que ele fala da metáfora viva, né? Porque a metáfora viva seria essa capacidade a capacidade que a imaginação tem, e a própria técnica da escrita, de produção da escrita, tem de tornar viva uma narrativa que o leitor não vivenciou, mas que ele pode participar dessa experiência, né? De alguma maneira. A leitura é um modo de transmitir experiência e de participar indiretamente da experiência do outro. Então, veja só, aqui a gente parte da primeira tese do professor Erasmo, que a narrativa, então, ela vai promover, a narrativa literária vai promover o encontro com o outro, com a alteridade, com o reconhecimento desse outro, né? Sendo que esse outro, ele está representado como personagem vivo na narrativa de algum escritor, das grandes obras, como o Erasmo diz. Então, eu posso ter a experiência dos personagens de Dostoiévski sem nunca ter tido ela de fato, né? Bom, então, essa é a primeira tese do Erasmo, porque aí que ele vai tirar da poética do Paul Ricoeur, porque a partir dessa tese de que a narrativa literária permite que as pessoas possam ter indiretamente experiências que elas não puderam ter na sua própria vida, esse seria o primeiro passo para que a poética, e a poética aqui é no sentido da narrativa, né? A poética permita, quer dizer, de que a narrativa possa... porque bateram aqui na porta, desculpa, meu filho batendo aqui, eu me desconcentrei. O sentido de que a poética que o Erasmo propõe, que o Paul Ricoeur propõe, que o Erasmo extrai da obra do Paul Ricoeur, ela teria esse primeiro passo, entender a narrativa literária como um modo de transmitir experiências para quem não pôde ter aquelas experiências. Um segundo ponto é que, nesse aspecto, é um desdobramento dessa tese inicial, é de que a literatura, como ele põe aqui numa citação do próprio Paul Ricoeur, a literatura é um vasto laboratório no qual são feitos ensaios com estimativas, avaliações, juízos
aprobatórios e condenatórios, graças ao que a narrativa serve de propedêutica à ética, né? Então, e curioso que esse debate que ele está colocando aqui, nessa segunda tese aqui que está implícita, que ele está dizendo o seguinte: a literatura seria um vasto laboratório, né, onde nós podemos ver situações entre personagens, e essas situações, ou esses dilemas morais que esses personagens vivem, eles são avaliados, julgados por nós, condenados ou não, e na medida em que nós podemos fazer esse exercício de juízo em relação às narrativas e à situação vivida pelos personagens, nós estamos, de certa maneira, quer dizer, o leitor, principalmente aqui acho que ele está pensando no jovem leitor, né, que começa a ter contato com a literatura, ele está tendo ali uma espécie de propedêutica ética, né? É curioso porque esse debate ele é um debate do iluminismo francês. Eu me lembrei, Erasmo, lendo isso, porque havia já na época do iluminismo francês uma divergência, por exemplo, entre Rousseau e Diderot, porque Rousseau entendia que o teatro devia ser uma narrativa para formar o caráter moral do cidadão virtuoso. E Diderot já era mais cético, e ele fazia questão que os personagens não tivessem essa acepção moral, né, ética, que o espectador é que deveria lançar juízo sobre aquela situação. Então, em Diderot, o teatro é mais aberto, ao passo em que, em Rousseau, ele é mais fechado no sentido de que o sentido da virtude já está dado ali, né, e ele está dado quase que de uma maneira definitiva. Enquanto em Diderot, as possibilidades de saber quem tem razão, quem não tem, isso tudo fica muito confuso no julgamento de cada espectador. De maneira que a experiência pessoal de cada um é que vai guiar o julgamento da situação fictícia dos personagens. Isso é uma discussão do século XVIII, né? E aqui o que você está dizendo é justamente que a narrativa literária seria esse lugar de ensaio, esse lugar onde nossos juízos são testados e, ao mesmo tempo, onde nós formamos a nossa capacidade de julgar. Então, a literatura seria um lugar propedêutico à ética, como você colocou. Daí se desdobra uma terceira tese dele, né? Que é a tese da hermenêutica de si, né? Que, segundo ele, Paul Ricoeur propunha uma hermenêutica de si que seria um modo de descentrar o eu das certezas infalíveis e de posturas egocêntricas e conduzir esse eu ao encontro com o outro, a quem ele pode, em certas circunstâncias, ignorar. Então, digamos, esse vasto laboratório de narrativas que exercitam a nossa capacidade de julgamento moral, ele seria também um espaço no qual, até coloco aqui, divorciar o eu do mundo em que ele está imerso, tá? Divorciar o eu do mundo em que ele está imerso, sair dos automatismos cotidianos, para que se veja a si mesmo como um outro. Então, aqui é um ponto que ele até coloca, à medida que, por exemplo, Dostoiévski descreve os vícios que certos personagens têm, por exemplo, de ser pervertido, de gostar de fazer o mal aos outros, né? Eu costumo dizer até que, por exemplo, aqui na nossa língua portuguesa, porque nós temos uma tradição católica, nós não temos, por exemplo, é muito comum o sentimento de você se regozijar quando alguém se dá mal em alguma coisa, né? Até a gente tem uma expressão em português, bem feito. Eu disse, né? Esse bem feito, em alemão, eles chamam isso de Schadenfreude, que é o prazer que você tem em ver o outro se lascando. Então, o prazer de ver o sofrimento do outro, que Machado de Assis tem um poema que ele fala do suave mare magno, porque Machado tinha uns ataques epiléticos no meio da rua, e quando ele acordava daquele transe epilético, ele percebia que tinha muita gente rindo dele. E aí ele chamava isso, que em latim é mare magno, né? É o prazer que você tem em ver o outro sofrer. Então, quando Dostoiévski descreve situações nas quais o personagem
um personagem se regozija em fazer o outro, em ver o sofrimento do outro, ou em causar sofrimento ao outro, de certa maneira ele está mostrando também um lado pervertido que existe dentro de nós mesmos, né? Ou quando ele mostra alguém muito vaidoso daquilo que se... Né? É muito comum a gente por exemplo, a gente se sentir muito vaidoso daquilo que nós somos capazes de fazer, né? E eu lembro, tem até uma passagem que a Hannah Arendt é muito dura com isso, na condição humana, que ela fala disso, né? Que ela diz que pessoas assim são cretinas. Eu acho que eu sou um cretino, então você se sente muito bem em dizer que você é capaz de fazer certas coisas, né? Então, quer dizer, à medida que esses vícios são expostos, os vícios dos personagens são expostos, né? É uma maneira também de expor os nossos próprios vícios. Eu lembro de uma crítica, uma introdução ao amor natural do Drummond, feita pelo Afonso Romano de Santana, que ele diz assim, que o Drummond tinha aqueles poemas eróticos, né? E aí o Afonso Romano disse assim, Drummond, revelando os seus próprios segredos, é como se ele não esperava que aqueles segredos fossem de todos nós, né? Então, a literatura é um pouco disso. O narrador revela os seus próprios segredos e a gente descobre que aqueles segredos são de todos nós. Então, esse é um momento de partilha, de que nós... Eu sei do que você está falando, né? Eu sou capaz de ver isso em mim mesmo, né? Então, essa é a terceira tese dele, de que então, nesse aspecto, quando você vê esses personagens, você é capaz de fazer esse giro para dentro de si mesmo, então é como se você se divorciasse do mundo que você está, dos automatismos cotidianos, como o Erasmo fala, e aí você vê o si mesmo como um outro, né? Você olha para você como se fosse um terceiro. Esse sou eu, né? Então, essa hermenêutica de si, ela só é possível a partir desse divórcio que permite ao si ver-se como um outro, né? Permite ao si ver-se como um outro. É o que o Erasmo chama aqui de dissolução do si, né? Ou o que o Riquet chama de apreensão apofática do si. É você ver o si, o eu, a partir de uma negação dele, né? Por isso que é apofático. Então, veja só, todo esse caminho, essas três teses que eu enumerei aqui, elas nos levam a... Quer dizer, o Erasmo diz, esse é o caminho da poética de Riquet, no sentido de que a narrativa literária, seja ela poética, seja ela... Porque a narrativa não é só literária, tá? O Riquet, é claro que ele está preocupado com... Ele vê a literatura como o Erasmo colocou, mas a narrativa aqui é, inclusive, a própria narrativa de como eu construo a minha própria história, né? Que é a maneira como eu configuro a minha subjetividade. Então, tudo é narrativa nesse aspecto. A maneira como eu narro a minha própria história, a maneira como eu leio o texto, né? A narrativa literária em si, tudo isso, segundo o Erasmo, faz com que a poética de Riquet seja um instrumento de formação do sujeito pelas artes, né? De maneira que, aí é o ponto, né? Aqui o Riquet é bastante cristão, né? Que a gente não... uma coisa que eu aprendi à medida que, nessas leituras da vida, toda vez que eu vou ler um filósofo, tem uma pergunta que eu sempre faço, que eu aconselho qualquer pessoa que faça. Todo filósofo, ele tem uma coisa que para ele é sagrada. Tem uma coisa que ele não negocia. E quando você descobre isso, você descobre ele. Certo? Então, no caso do Paul Riquet, a gente percebe que, na verdade, ele tem duas coisas sagradas que estão ligadas, né? Para o Paul Riquet, não é a arte que é sagrada. O que é sagrado é o texto. O texto é sagrado, né? E por que o texto é sagrado? Claro que isso tem uma herança da formação dele. Tem os textos da juventude do Riquet, que são os textos manifesto de um jovem protestante, uma coisa assim, um texto que ele escreveu bem jovem. E eu sempre acredito que as coisas que estão na origem da nossa formação, elas sempre marcam, tem um imprinting ali, né, como chama na biologia, na etologia. Está marcado no cara, né? Está marcado nele. Então, para ele, o texto é sagrado. E mais do que o texto, como o Erasmo colocou, a partilha do texto é sagrada. E veja que o termo partilha, ele tem um sentido eucarístico aí, né?
de alguma coisa que deve ser de um pão que se divide. Então, a narrativa, ela é a maneira que as pessoas têm de preservar os laços entre as gerações, de preservar um mundo comum e um senso comum daqueles para aqueles que para aqueles que são mais velhos e os que hão de vir ainda. Existe um sentido de continuidade geracional entre os que nasceram agora e os que estão mais velhos, né? O mundo continua a partir da narrativa. Por isso que a narrativa, ela deve ser partilhada e ela é sagrada. E a maneira privilegiada da narrativa ser partilhada é pelo texto escrito. E claro que esse texto escrito aí tem um fundo de sola escritura, né? Sola escritura, que é uma coisa bem da formação protestante, do sentido sagrado do texto. São religiões do texto. Então, veja que na tradição católica, o princípio da sola escritura não faz o menor sentido, né? Ele é sempre objeto de crítica e tal. E eu ia dizer o seguinte, quer dizer, a tese da poética no Paul Ricoeur, que o Erasmo sustenta aqui, com muita maestria, é de que, nesse aspecto, o estético está subordinado ao ético. E aí que eu ia dizer que tem um elemento cristão. Porque é como, se tem uma coisa que marca a tradição da literatura cristã, é o fato de que para o poeta cristão, para o artista cristão, por exemplo, para o poeta cristão, a poesia não é sagrada. A ideia de que a poesia é sagrada é uma ideia pagã, certo? E veja que... e por quê? Porque para um cristão, a rigor católico, né, tradicional, dizer que a poesia é sagrada é uma heresia, né? Então, nem o texto de poeta algum... E veja que o fato de que o texto não é sagrado, não é o texto, que a poesia em si não é sagrada, dá à arte cristã, na história, certas liberdades que a arte pagã não teve. Por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui. Eu lembro que eu sempre amei de paixão Fernando Pessoa, e sempre teve uma discussão entre nós que gostamos de poesia, quem é melhor, Fernando Pessoa ou Drummond, que é uma briga que não termina nunca, né? Mas veja só, quando eu leio Fernando Pessoa, como ele é um poeta radicalmente pagão, né? Ele é um rosacruciano pagão, toda a poesia dramática ou lírica de Pessoa, e épica, porque Mensagem é um livro épico, né? Ela é uma poética que o tempo todo o tom é sublime. O tom é o tempo todo sublime. Quando você lê um poeta como Drummond, que é um poeta que é comunista, mas a formação original dele na infância, ele é de uma família católica tradicional, do interior de Minas. Você não tem ideia como é. Minha avó tem 90 anos, ela é mineira, quase do tempo do Drummond. Então é um povo muito religioso, sabe? E o Drummond teve aquela formação. E isso aparece na poesia dele. Por isso a poesia dele, ela não é como a de Pessoa, que só tem um tom. É sempre o tom sublime e sério. Você vai encontrar poesia jocosa, você vai encontrar ironia, coisas que você quase não encontra. A poesia de brincadeira em Fernando Pessoa não tem, né? Não tem o tom. Você não vai encontrar, por exemplo, você pega, por exemplo, um poeta dramático como Suassuna, que está o tempo todo brincando, né? Faz um épico irônico. Isso é tipicamente cristão. Quando é que um pagão vai fazer um épico irônico? Nunca. Não tem como. Porque a poesia é sagrada, você não vai brincar com o que é sagrado, né? Então, na casa do Paul Ricoeur aqui, ele vai dizer que o estético está subordinado ao ético. Ou seja, a arte está subjugada pela moral, né? Então, a arte, ela tem que estar de acordo com certos preceitos morais, ou ela tem que formar o homem para esses preceitos morais. Então, ao mesmo tempo, existe uma poética que promove a problematização do eu, como a gente colocou aqui, né? De o eu ser capaz de olhar para si próprio. Quer dizer, uma poética da autorreflexão, através dessa hermenêutica de si que o Erasmo coloca aqui, né?
Então, eu acho que o ponto aqui, porque eu posso encerrar, talvez, aqui, acho que se eu falar mais uma outra coisa, é que a literatura, a narrativa literária seria mediadora da formação ética dos sujeitos, como o próprio Erasmo coloca, né? É a literatura que vai formar os sujeitos. Ou pelo menos ela é o lugar privilegiado a partir do qual o sujeito pode ter experiências indiretas, né? Ele pode receber experiências. Bom, é isso. Aí, o que eu teria para dizer, além disso, Erasmo, eu espero que eu não tenha demorado, né? Porque demorei muito, não, né? Para não ser chato com vocês. Eu achei muito bonito aqui, só para encerrar e fazer uma ou duas perguntas, mas quando ele fala da metáfora do gênio, do dom do gênio, que ele fala de Aristóteles, na verdade, né? Você cita Aristóteles, né? Aí é engraçado, eu fiquei pensando, porque ele fala assim, que a metáfora é um dom do gênio, eu falei, porque os grandes poetas, eles realmente fazem metáforas que você fica, e aquela coisa de que ela produz um reconhecimento imediato da experiência. Isso é muito legal, né? Porque, às vezes, você tem metáforas que você lê, eu, por exemplo, que na minha experiência, porque eu falei aqui, professor Vanderlei, que eu não quero dar aula em pós-graduação, porque eu vou me dedicar só à literatura agora, até morrer. Espero que demore. Então, que pode parecer soberbo que eu não queria dar aula em pós-graduação, mas é porque realmente eu fiz essa escolha existencial, né? Mas eu lembro aqui, o professor Dilson está aqui, eu vi ele aqui agora. Tudo bom, professor Dilson? Eu lembro de ter lido uma vez do Ferreira Goulart, Poema Sujo. E eu lembro que a primeira vez que eu fui ler esse poema era tipo meia-noite de um dia de sábado, sexta, sábado, e eu estava sozinho, e aí eu comecei a ler. Eu falei, não, eu vou ler um pedaço, depois eu leio outro. Só que eu não consegui parar, eu fui até 4 da manhã, porque o poema me puxou para dentro dele, né? É um poema longo, narrativo, que ele fala da história dele, desde a infância em São Luís, como ele pegou o trem, como ele foi parar. Ele veio, passou por Teresina, e depois a vida dele de infância ali em São Luís. E o poema é muito... E aí eu lembro que o livro tem vários pontos de beleza, assim, né, extraordinária, assim, é muito bonito, é um troço... E aí tem uma hora que ele fala sobre as manhãs que ele amanhecia em São Luís do Maranhão, na década de 30, talvez. E aí ele diz assim, ele usa uma metáfora que é marcante, né? Ele diz assim, em todas as torneiras da cidade, amanhã está prestes a jorrar. Em todas as torneiras da cidade, amanhã está prestes a jorrar. Olha só, ele vê amanhã no jorro de uma torneira. Porque geralmente se fala da metáfora da manhã, do galo cantando, de alguma coisa, mas ele viu amanhã no jorro, a pessoa abre, a gente levanta, vai lavar o rosto, vai lavar a mão, e aquilo é amanhã nascendo, né? Então, imediatamente você reconhece aquilo na sua própria experiência. Ele não precisa dizer mais nada. Sem falar que são 2 decassílabos heróicos perfeitos, né? Em todas as manhãs da cidade, não, em todas as torneiras da cidade, amanhã está prestes a jorrar. Então, isso é a metáfora, né? Ela compartilha uma experiência que é comum a todos nós. E ele está falando de uma manhã urbana. Não tem mais galo, né? Tem uma torneira que se abre. Né? Então é isso. A única, assim, eu tinha algumas perguntas, mas acho que a mais importante é que eu não sei até que ponto, Erasmo, essa coisa do limite ético da narrativa literária. Eu tenho minhas dúvidas. Eu lembrei muito do ensaio do Claude Willer, quando ele abre a obra dos Cantos de Maldoror, de Lautréamont. E se alguém aqui já leu Lautréamont, é um troço que dá arrepios, né? Então ele vai falar de coisas da maldade humana, da perversidade, é tudo muito feio, né? E aí eu fico... Porque aí o Claude Willer diz assim, não, mas olha, você não pode levar essas... Não vou nem falar as coisas que ele fala lá, quem quiser... São coisas muito horríveis, né, da maldade do homem, né? Mas ele... sádicas até. Mas ele diz assim, ele está levando o texto literário ao seu limite moral. E eu não sei como ler aquilo diante de uma perspectiva poética como essa, entendeu? Eu não sei como eu leria Lautréamont com todos o Marquês de Sade, por exemplo. Como eu leio o Marquês de Sade com isso aqui? Quer dizer, aí ficou para mim essa dúvida. É isso. Aí, Rani, complementando essa sua passagem no final,
Porque aí é onde entra o desenvolvimento em forma de livro dessa ideia, né? Porque o Riquet vai trabalhar a questão da perspectiva do reconhecimento, né? E aí eu até aproveito e faço um paralelo aqui, naquela questão do Bakhtin, né? Que a gente aprendeu lá, só que as pessoas, eu sempre costumo criticar muito, porque a gente faz de uma ideia brilhante um conceito simplório, né? Quando ele vai falar a questão de monofonia e polifonia dos romances, que aí ele cita Dostoiévski, né, o Crime e Castigo, por exemplo, né, a questão do romance polifônico. Só que quando a gente pega lá Problemas da Poética, né, de Dostoiévski, do Bakhtin, ele vai dizer que um personagem, né, para se gerar dentro do romance a questão da polifonia, você tem que ter uns pressupostos ou coisas anteriores, né? Tipo, o personagem ele tem que desenvolver ao longo da narrativa uma consciência. E essa consciência vai ser garantida aí pelo conceito de Aristóteles, pela verossimilhança. Porque se o autor ou o próprio narrador tentar quebrar essa consciência que a personagem vai adquirindo ao longo da trajetória do enredo, então você mata a verossimilhança, então você mata a lógica interna do romance e acabou, né? Fica aquela coisa esdrúxula, né? E aí, para ele ter essa consciência, como é que ele vai manifestar essa consciência? Pela sua voz. Até aí que, quando as pessoas entendem bem, Bakhtin chega a esse ponto, né? Que a autonomia da personagem se revela pela voz. Só que tem um outro elemento que digamos assim, que não só complementa, como legitima aquela voz da personagem, e aí eu encontrei essa resposta em Riquet, né? É a questão do reconhecimento. A sua voz só vai ter autonomia e legitimidade se ela for reconhecida. Se não, nada feito, né? Então, quando você menciona a questão aí onde eu faço a junção da hermenêutica de si, né, pegando Riquet, quando a gente se depara com Lautréamont, como você mencionou, que são versos pesados, quando você pega, por exemplo, a explosão da linguagem que Samuel Beckett faz nas construções teatrais, nos textos dele, né? Quando você pega, de novo, Dostoiévski na questão da maldade, o homem, né? Memória do subsolo, de novo, é o reconhecimento. Porque dentro dessa poética de Riquet acontece? Como é que se dá esse reconhecimento? É quando você não vê a maldade no outro. Na realidade, você vê a maldade em si, né? Que até você falou isso. É quando você faz um mecanismo não de olhar para o outro para encontrar defeitos e olhar para si e encontrar virtudes. É o contrário. É você ver no outro os teus defeitos, né? E se incomodar. E aí eu sempre faço esse paralelo, que até com, por exemplo, outra obra de Dostoiévski, O Idiota, né? O príncipe Misha, ele nos ofende não porque ele é ruim, pelo contrário, ele é muito bom. É um cara que é indiferente à maldade, um cara que não reage, um cara que é humilhado, que é inferiorizado, mas ele não se incomoda com nada daquilo, né? Ou seja, você se sente mal, porque se fosse você, você teria uma outra reação. Só que o príncipe Misha te surpreende porque ele não tem a reação que você teria. Então te mostra o quanto que a natureza humana, né? É aqui no sentido não só do pensamento de que o homem né, aquela discussão tradicional que a gente tem de Rousseau e Locke, aliás. Né? Eu, particularmente, acredito, e aí pegando os textos da hermenêutica, né, que a hermenêutica não é só o Henriquet, né, é o texto em diálogo com você, mas é você se vendo nos outros. Né, mais ou menos uma coisa meio uma engrenagem, né, em que o reconhecimento passa não só para você fazer como você até me ensinou como é que eu posso dizer, o Mário Magno, né? Não é só ver a maldade alheia e se ter prazer com ela. É você perceber em você que você
é tudo aquilo que você condena, digamos assim, né, grosseiramente falando. O próprio fato de a gente não ter uma palavra para designar isso já é. Quer dizer, a palavra Schadenfreude no alemão vem de uma cultura protestante. Né, de que você dizer assim, ó, você está sentindo prazer em ver o outro sofrer, eu estou vendo. Então você nomeia isso. O ato de nomear já é uma maneira de expor a consciência, né? E de catalogar moralmente aquilo, digamos assim, né? Agora, quando você não tem uma palavra, a gente só tem uma expressão bem feito, né? E as pessoas falam isso e tá de boa, né? E aí tem uma outra coisa, Rani, que assim, que eu particularmente tenho me filiado muito a essa tradição filosófica hermenêutica, porque quanto mais a gente se aprofunda nela, mais coisas a gente se depara com coisas extraordinárias. Pegando o nosso querido Isa, né? Um livro chamado Fictício Imaginário, que até a Dani terminou de ler, né, Dani, recentemente. Né? Esse livro, uma coisa que eu acho muito bacana, que ele faz exatamente, ele acaba com a gente, com aquela ilusão que a gente tem entre realidade e ficção. Ele mostra como a coisa está tão imbricada, está tão misturada, que você não tem essa segurança de dizer isso aqui é realidade, isso aqui é ficção. E ele mostra como a ficção está presente no nosso, até no nosso pensamento mais racional possível. Né? E isso é interessante por quê? Porque ele vem da tradição hermenêutica que nós temos, por exemplo, o Gödel, que vem Heidegger, que vem lá de certo Hegel, que puxa mais um pouquinho junto ali com Hegel. Um pouquinho mais na frente você tem, de novo, Goethe, Schiller, Scheler, né? Aí se você puxa mais para trás, aí meu querido Valdinei, não sei se você já está aqui, o Kant, né? Então, assim, é uma coisa muito interessante que essa tradição hermenêutica vem para perceber, digamos assim, não para relativizar as coisas, mas para nos elucidar. E o que eu percebo que o Riquet faz é isso, quando ele problematiza a questão da narrativa, que aí ele envolve essa questão do sujeito no sentido do que, não existe apenas o eu e o tu, existe o ele. Só que a gente sempre desconsidera o ele, né? Quando a gente pega, por exemplo, como eu estava falando, si mesmo como o outro, né? O próprio título já nos leva, ou seja, o si mesmo como o outro, como assim? Metáfora viva, né? Quando ele pega Santo Agostinho na questão da problematização da questão do tempo, né? Que ele vai fazer aquelas 3 concepções de Mimes, né? Que é a pré-configuração, a figuração, aliás, a configuração. Ou seja, ele está o tempo todo envolvendo isso, os sentidos e o ser. Mas não é o ser no sentido coletivo, não. É o ser a partir de si mesmo, né? Mas não no sentido individualista, né? Porque eu me lembro muito que até eu tenho batido muito nisso, que até escrevi um texto naquela minha coluna lá, Toda Palavra, né? E uma coisa que eu digo, olha, a gente não acredita em Papai Noel nem Coelhinho da Páscoa, mas a gente acredita em individualidade, em espontaneidade, né? Isso a gente acredita. Né? E não existe, você não existe você não é independente de ninguém. Você só existe, e aqui não só no sentido biológico, mas no sentido total. Você só existe por causa do outro. Né? Então, como tem até essa dimensão meio cristã também, de que você vive em função do outro, digamos assim, no sentido de compartilhar, porque quando você compartilha experiências, você também está adquirindo experiências, né? Ou seja, a relação de interdependência é constante. Só que a gente, na modernidade, a gente está o tempo todo o quê? Querendo criar ilusões de individualidade, espontaneidade, né? De que autossuficiência, né? Porque é para criar aquele padrão ilusório que as pessoas insistem, mas só que ainda bem que existem as artes, em especial a literatura, que desmonta isso. Né? Porque quando até eu costumo até uma coisa que eu particularmente dentro do campo da literatura que eu contesto muito, que infelizmente as pessoas têm ideias, como eu falei, ideias muito interessantes e as pessoas tornam conceitos simplórios. Na literatura, quando a gente pega Ise e Aus, né, a hermenêutica, a gente traz lá a questão da estética da recepção. Mas as pessoas nem vê a dimensionalidade que é atribuir à questão do leitor, né, que o leitor não é só aquele ato mecânico que quando o Aloysio vai escrever um texto, o Aloysio está pensando quem vai ser
o público receptor. Não é só isso, é muito mais do que isso. Tá? É o ato, literalmente, de compartilhamento. Eu adquirindo experiência com os outros e compartilhando as minhas experiências, ou seja, uma rede, uma troca. Né? E a gente tem perdido muito com esse discurso moderno ou pós-moderno, modernidade tardia, como cada um queira mencionar. Né? De certa forma, a literatura, Rani, se a gente for pegar, você que é um grande leitor de grandes obras literárias, você, essa concepção videoin, como você mencionou, né, alemã, a grande literatura está voltada para isso, para a formação do sujeito. Quando o Shakespeare, né, utiliza lá, que até já falei aqui algumas vezes, e gosto de repetir essa expressão, quando tem lá no devaneio de Hamlet, que ele diz assim, o outro é meu espelho, poxa, disse tudo. Você não é o que você é o que os outros veem em você. Quando a gente pega lá em Girard, que até o Vitor também tem uma leitura boa do Girard também, que está aqui, né? Quando o Girard quebra essa questão da espontaneidade do desejo, que você só deseja por conta do mediador, porque é despertado por outro, ou seja, sempre o outro está presente. E o que é que essa modernidade tenta nos criar? Né? É a ilusão de que existe o eu autossuficiente. Né? É tanto que até já falei aqui a história lá do Saussure, né? Quando o Saussure diz que a língua é social e a fala é individual. Não, tudo é social, tudo é compartilhado, está... Né? E isso não é nenhuma genialidade. Isso é uma lucidez que a gente tem que ter diante da realidade. E os textos literários trazem muito isso. Né? Os grandes textos literários, lógico. Né? Porque, inclusive, quando eu me lembro muito do Lukács, né? Quando o Lukács vai falar do herói problemático, é porque que quando a gente começa a ter na literatura aquela perda daquele caráter mais coletivo, né? Ou seja, aquela coisa mais de que eu dependo dos outros. Começa a entrar que o meu problema é o problema, né? O meu drama é o drama. Então eu vou lá escrever meu romancezinho de professor universitário e apaixonado, sei lá, por uma aluna, e aí acho que pelo fato de não ser correspondido é o grande dilema da existência humana. Não é nada disso. Né? Tem tantas outras coisas mais sérias e mais significativas para a gente se importar do que a gente está nessas coisinhas, nessas particularidades que boa parte do romance contemporâneo, e principalmente a literatura ruim, traz, né? Porque ela tenta particularizar coisas insignificantes, né? O Vitor, que tem uma boa leitura também de obras literárias, né, Vitor? A gente tem muito dessas questões. Né?